Você é um discípulo em missão? Sim ou não? Sim? Não senti firmeza na resposta. Você é um discípulo em missão? É? Talvez você está em dúvida se você é um discípulo, pelo que eu percebi, né? Queridos, se somos discípulos, nós somos discípulos de Cristo em missão. Somos discípulos em missão e eu queria nessa noite meditar com vocês no texto de Romanos. Abra lá sua Bíblia, Romanos capítulo 12, e nós vamos meditar nesse texto lindo. Quando nós vamos refletindo na palavra de Deus e nós percebemos aquilo que Deus tem nos chamado, e Deus tem sido muito gracioso com o seu povo, mas Ele tem nos chamado a uma missão, a um compromisso de fidelidade naqueles dons que Ele tem colocado nas nossas mãos. E é sobre isso que eu gostaria de refletir nessa noite com você. Romanos capítulo 12, do verso 4 ao verso 8, e ele diz o seguinte, coloca para nós na tela: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Olha só esse texto do apóstolo Paulo. Todos têm um membro, todo o corpo tem membros, e esses membros não exercem a mesma função. Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. E se o seu dom é servir, seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que eu a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Se você recebeu dons, é para o exercício no reino de Deus, para a edificação da igreja de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, pela Tua palavra que nos desafia, que nos confronta, mas também que nos ensina, que nos direciona e que, Senhor, nos conforta e nos consola. E nesta hora, Pai, em que estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, fale o coração da Tua igreja, Pai. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a Tua igreja aqui, o Senhor mesmo, através do Teu Espírito, fale com a Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus. Como expressão de gratidão, devemos usar os dons que recebemos de Deus para servi-lo, servindo pessoas. Isso é interessante, porque para eu servir a Deus, eu preciso servir as pessoas. Eu preciso usar esse dom que Deus me deu para servir pessoas. Esse é o propósito de Deus. Ele não deu dons para minha edificação própria. Os dons são para o serviço, são para a edificação da igreja. Sim, e esse dom foi Deus quem nos deu. Então devemos usá-los para servir ao nosso próximo, fazendo boas obras? Sim. E a minha pergunta é, você está usando os dons que Deus entregou a você para a glória de Deus? Você reconhece os dons que você recebeu de Deus? Você percebe os dons que Deus colocou nas suas mãos? E se você está usando esses dons? Isso é muito importante. Deus nos deu, pelo menos um dom você recebeu. Queridos, somos muitos, ligados uns aos outros. E ali no verso 5 diz que assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Somos o corpo de Cristo, ligados uns aos outros pelo amor de Deus, pois Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Isso é maravilhoso. É maravilhoso eu olhar para a palavra de Deus. 1 de João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós primeiro recebemos esse amor, nós somos encharcados desse amor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele nos toma e nos enche. Sabe aquele vazio que você tinha, que eu tinha há 23 anos atrás? Foi enchido com a presença desse Senhor. E a partir daquele momento em que Ele me encheu, e que eu entendi que eu tinha dons dado por Ele,
eu passei a servir esse Deus. E eu confesso a vocês que eu não lembro um dia em que eu não estivesse entendendo esse propósito de Deus, de estar envolvido com a Igreja de Cristo e servindo na Igreja de Cristo. Eu me sinto um privilegiado, porque nesses 23 anos de conversão, eu nunca deixei de servir o meu Senhor. E eu faço com grande alegria no meu coração. E eu queria que você refletisse sobre isso. Ele te amou primeiro e você também tem demonstrado esse amor? Tanto a salvação que recebemos pela fé, como os dons que recebemos, são para os serviços, são dádivas de Deus. Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para a edificação da Igreja de Cristo. Pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Como é importante a gente reconhecer que a gente faz parte de um corpo e que a gente precisa uns dos outros. É necessário reconhecermos que Deus nos amou e nos deu a igreja, nos deu o seu povo, nos deu essa unidade, essa irmandade, para que possamos edificar uns aos outros. Pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. É importante a gente perceber isso, e a gente percebe isso muito claro quando você vê alguma pessoa enferma e ela participa de um PGM, e aí o PGM se mobiliza e visita no hospital, e quando ela está em casa, o PGM vai lá e leva alguma comida, e vai lá e limpa a casa, e cuida daquela pessoa, cuida daquela família. Isso é o corpo de Cristo, isso é o povo de Deus exercendo esse dom de cuidado, de amor para com o seu irmão. Isso é a igreja, queridos. Isso é a igreja de Cristo. E é para isso que nós somos chamados, para servir uns aos outros. A unidade é o grande diferencial do povo de Deus. Somos um só corpo, fazemos parte de uma só família. Somos um só rebanho de Cristo Jesus. Embora coletivamente sejamos vários membros, mas nós compomos um só corpo. O que dá unidade a esse corpo é estarmos ligados ao cabeça, que é Cristo. Isso é fundamental, nós precisamos ter essa percepção. A nossa unidade tem um propósito e tem alguém que nos une. E nós estamos unidos em Cristo Jesus. Mas somos frutos da obra de Cristo na cruz. É por isso que nós temos essa unidade. E essa unidade do corpo é projeto de Deus. Na igreja de Cristo temos homens, mulheres, das diversas origens, ambientes, temperamentos e capacidades. Por isso você vê tanta diversidade. Mas isso é maravilhoso. Porque aqui nós somos irmãos. Tem gente com doutorado, pós-doutorado, tem gente só com primário. É o povo de Deus. Não é o diploma, não é o conhecimento, é a unidade do corpo de Cristo. E é nessa unidade que um faz uma coisa, outro faz outra coisa. E é nessa unidade que a gente vê um coro lindo, vê uma big band aqui nos abençoando. É nessa unidade que você chegou e teve recepção. É nessa unidade que tem alguém cuidando das nossas crianças lá no berçário, lá no infantil. É a unidade do corpo. E é o serviço deste povo desenvolvendo a igreja. Fomos chamados por Cristo e dotados por esse Deus de uma variedade de dons para o serviço desse Deus. Assim como o corpo tem vários membros, Deus concedeu à igreja vários dons. Somos diferentes uns dos outros para suprir as necessidades uns dos outros. A mutualidade. Paulo diz que somos membros uns dos outros, não estamos competindo uns com os outros, antes servindo uns aos outros. E pensando nessa ilustração que Paulo usa do corpo, pensa o seguinte: das mãos, precisamos das mãos para levar o alimento à boca, dos olhos para ver o alimento, do olfato para sentir seu aroma, dos dentes para mastigar o alimento, da garganta para engolir o alimento, do estômago para processar o alimento.
Todos os membros trabalham para a edificação do corpo e cooperam com igual cuidado a favor uns dos outros. Então, não é a pessoa que está na recepção mais importante do que o pregador, mas o pregador não é mais importante do que aquele que está cuidando do seu bebê, da sua criança lá no ministério infantil. É que cada um está exercendo o seu dom. Essas pessoas que vão para a Amazônia, é só médico e dentista? Não, tem médico, dentista, tem empresário, tem professor, tem aluno, tem estudante. Porque lá eles vão exercer o seu dom de servir, levando o amor de Deus para aquelas pessoas. Vamos nos encontrar com pessoas que são carentes de tudo. Tem uma carência enorme. E nós vamos lá falar do amor de Deus. Primeira coisa, vamos levar o amor de Deus para aquelas pessoas. E vamos usar os dons e talentos que Deus nos deu para abençoar aquelas pessoas com serviço. Então é um amor na prática. Mas vamos pregar a palavra de Deus. Somos discípulos de Cristo em missão. Amo servir com meus dons. Você ama servir com seus dons? Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Quais são os seus dons? Você já identificou os seus dons? O Senhor nos deu dons. Pelo menos um dom nós recebemos e precisamos identificá-lo para que possamos oferecê-lo ao serviço do Senhor. É para isso que nós precisamos identificá-lo. E como o pastor Edmilson falou pela manhã, o nosso dom não é ficar nessa cadeira azul, somente isso. Não é só aquecendo a cadeira azul. Nós recebemos dons para mais do que isso, para servir a igreja. E você precisa identificar. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, você precisa identificá-lo para que você possa servir. E na IBB, você vai ter muitas oportunidades para fazer uso desse dom, para servir ao Senhor. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Como povo de Deus, somos escolhidos por Ele, fomos separados como sua propriedade exclusiva. E eu acho isso maravilhoso quando eu olho e percebo esse amor de Deus e a maneira como Deus nos trata. Deus nos separou com exclusividade, povo exclusivo de Deus. Mas Ele nos deu uma missão. Ele nos deu uma missão. Nós fomos eleitos para a santidade, para vivermos separados das coisas imundas, das coisas que não prestam, das coisas que nos distanciam de Deus. E ser santo é ser separado do mundo para Deus. Agora, tirados do mundo, mesmo estando geograficamente no mundo, somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Fomos comprados por alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Somos de Cristo que nos deu uma missão. Fomos comprados por um alto preço e agora não somos mais de nós mesmos. Somos de Cristo e Ele nos deu uma missão. Como é importante nós percebermos isso. Como é importante nós percebermos que nós não fomos simplesmente salvos para viver as benesses desta vida, só para o meu deleite. Fomos alcançados para servir esse Deus, para usar esse dom que Deus nos deu, para abençoar vidas. E sabe qual é a grande alegria disso? É que quando eu estou servindo, quando eu estou usando esse dom, realmente eu me realizo. A nossa realização está no servir, está no oferecer aquilo que Deus nos deu. Eu sempre cito, eu vou para a 5ª viagem missionária da Amazônia, e eu sempre vejo essa alegria das pessoas. Eles vão com o propósito de abençoar, mas eu não conheço uma de todos esses anos que foram, que não voltou muito mais abençoado pelo que viu, pelo que vivenciou e pelo que ofereceu. As pessoas vão lá, e eu costumo brincar, vão lá, elas pagam para ir,
trabalho que nem uns doidos lá, trabalho muito, cansam, realmente é uma semana muito puxada, mas elas voltam cheias de alegria, porque elas exerceram o seu dom, elas serviram pessoas, elas entenderam o propósito de cumprir essa missão, de entender esse chamado, que nós recebemos dons para servir o nosso Deus. E quando nós exercitamos esse dom, a realização no nosso coração, a alegria no nosso coração. E é isso que você precisa fazer. Se você não está usando os seus dons, você precisa. No 15:16b diz: mas eu os escolhi para irem e darem fruto, como discípulos revestidos de toda a graça, cheios do amor de Deus. Precisamos cumprir a nossa missão. Temos de ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Servir é uma maneira de demonstrar nossa gratidão pelo imenso amor de Deus, pois Ele nos amou tanto que entregou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz. Você já parou para refletir nesse amor de Deus pela sua vida? Você já parou para pensar? Às vezes a gente fica no automático, foi alcançado, é salvo, caminha com Jesus, é tão bom, mas a gente acaba parando de pensar no quanto custou isso. O amor de Deus por nós é imensurável. E o preço que Ele pagou por nós, nós não temos condições de retribuir. O amor dele por nós é muito grande. Mas servir é uma maneira de demonstrar a nossa gratidão pelo imenso amor de Deus. Servir é uma maneira de demonstrar gratidão por esse amor. Quando a graça que opera através da fé, ela nos transforma, ela gera uma nova pessoa, uma pessoa que foi criada, transformada por esse Deus para realizar boas obras. Para as pessoas que entendem se mover transformador de Deus, essas boas obras são as boas obras humanas, mas obras de Deus inspiradas pela atuação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. É a prática, é o exercício lá na ponta, fazendo as coisas acontecer. Essa nova vida em Cristo nos leva a servir por amor. É uma manifestação do amor de Deus na vida daqueles que o aceitam e se tornam seus discípulos. Portanto, essas boas obras são realizadas e são motivadas pelo próprio Deus em nós. É uma questão de disposição. Eu entendo para que eu existo. Eu entendo por que o Senhor me chamou. Eu entendo por que eu fui salvo. E eu tenho uma expressão que eu sempre uso, que se nós fôssemos salvos somente para ir para o céu, não precisaríamos ficar aqui, né? Se fôssemos salvos só para ir, lá para herdar o céu, o Senhor já podia nos levar. Para que ficar nesse mundo de dores? Tanta dor, tanto sofrimento. Por quê? Porque Ele tem uma obra para nós. Porque Ele quer usar as nossas vidas. Porque Ele quer que outros sejam alcançados. Outras vidas sejam tocadas através da sua e da minha vida. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós temos sim uma missão. Como discípulos, nós temos uma missão. E eu te pergunto, você está frutificando com os dons recebidos do Pai? Você está frutificando? Você percebe que as pessoas estão sendo tocadas pela sua vida? Ou você prefere reclamar, não, essa igreja não é boa, aquela ministério que eu estou ou não estou, porque ninguém me chama, porque ninguém me envolve? Às vezes a gente toma essa postura, puxa, eu não sirvo porque não tem uma área para eu me envolver. Será que não tem? Então, por que você não cria? Venha, não nos envolva, diga, olha, quero servir, quero desenvolver tal ministério. Não faltam oportunidades para o serviço, queridos. Não faltam oportunidades de serviço. Somos discípulos de Cristo em missão. E eu falo para você, eu amo servir na IBB. Eu amo servir nesta igreja. Porque é uma igreja viva. Porque é uma igreja que entende o propósito de Deus para a nossa existência como igreja. E eu tenho certeza que se você serve aqui, você também ama servir nesta igreja. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine.
E 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Esse é a nossa convocação. Todo discípulo é chamado para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Servir a Deus e servir as pessoas. E isso dá um senso de realização. Quem serve se preocupa em fazer o bem aos outros e muitas vezes deixando de lado até o egoísmo. Quando nós entendemos esse propósito de que eu posso abençoar vidas, muitas vezes eu paro de olhar para minhas necessidades e percebo que aí fora tem muito mais necessidade do que eu. Eu sempre penso nessa viagem da Amazônia, né, e agora, recentemente, ano passado, nós fomos também para Angola. E quando a gente faz essas viagens missionárias para essas regiões tão carentes, tão necessitadas, e aí você olha para a nossa condição no Brasil, olha para a nossa condição de Curitiba, nós temos muito, gente. Nós temos muito. Quando você chega numa Angola e você percebe a carência e as pessoas lutando para ter uma refeição por dia. Você faz ideia do que é isso? Uma refeição por dia. Lá eles sabem o que é fome. Nós aqui não temos nem ideia do que é ter fome. As pessoas lá estão lutando para fazer uma refeição por dia. Então, quando nós saímos do nosso conforto, sabe, desse sossego que nós temos para olhar a necessidade do outro, aí nós entendemos porque Deus nos chamou para servir e para abençoar. Servir é um ato de amor. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. A igreja cresce e se fortalece. Pessoas com dom de servo fazem a diferença na vida de outras pessoas para a glória de Deus. Servir é uma maneira de demonstrar nossa gratidão pelo imenso amor de Deus. E que privilégio, querido, servir esse Deus com os dons e talentos que Ele nos concedeu. E esses dons e talentos para servir outros. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Para fazermos boas obras, queridos. Por isso, quando nós estamos servindo, nós temos um senso de realização. Quando nós estamos servindo, nós não queremos o reconhecimento dos homens. Nós não precisamos. Porque se nós estamos servindo de todo o coração, servimos a Deus. Esta é a realização. Fazemos para a glória dEle. E é dessa forma, porque Ele já separou para nós. Porque Ele nos criou com esse propósito. Então veja essa ênfase, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Quando servimos, nos alegramos, porque estamos doando o nosso tempo, nossos recursos, nas palavras de Jesus citadas pelo apóstolo Paulo, em Atos 20, 35, ele diz, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em dar do que em receber. Pessoas que entendem o privilégio de se dar para outros, para que outros sejam edificados. Se dar para que outros recebam esse mesmo privilégio de conhecer o nosso Deus. E sabe de uma coisa? Eu vejo isso aqui na nossa igreja. Pessoas servindo, se doando com alegria. Por isso nós temos tantos ministérios acontecendo. Olha, eu confesso para os irmãos, eu pequei. Eu não consegui contar a quantidade de ministérios. Eu não sei se o pastor Edmilson sabe, pastor Marcos, pastor Roberto sabe a quantidade de ministérios que nós temos. Eu enumerei alguns aqui, mas é só alguns. Porque eu sei que depois alguém vai dizer, pô, pastor, não citou lá o meu ministério. Porque graças a Deus, nós somos uma igreja com muitos ministérios. Nós somos uma igreja, assim, que ama esse Deus, que ama servir esse Deus, e que o tempo todo está surgindo novos ministérios. E eu amo a IBB, por isso. Porque aqui nós podemos exercer os nossos dons e talentos. Quando você chegou aqui, você que tem um filho pequeno,
você poder levar o seu filho lá no Ministério Infantil. E aí nós podemos participar desse culto com tranquilidade, porque você sabe que a sua criança está lá, ela não está sendo só cuidada, ela está sendo ensinada. Ela está sendo ministrada. Tem pessoas ministrando o coração dela, ensinando a palavra de Deus para ela. Isso é maravilhoso. Pessoas exercendo o seu dom, servindo com seus dons, para que nós possamos edificar a igreja. Hoje pela manhã nós tivemos aqui também um batalhão de gente lá no Ministério Infantil, os nossos guardiões, gente saindo aqui para todo quanto é lado, gente servindo em todas essas áreas. EBD, há pouco eu passei lá para dar uma olhada, tinha um EBD acontecendo também, acho que das 18 às 19 tinha uma aula de EBD também acontecendo. Então, muitas coisas acontecendo na nossa igreja. Da mesma forma, né, hoje quando você chegou, agora quando nós estamos aqui, várias coisas acontecendo. Quando você chegou aqui, hoje você foi recebido lá no estacionamento, ou no estacionamento tinha pessoas recepcionando, pessoas nos auxiliando, tanto aqui na recepção interna, como na recepção externa. Servos que disseram assim, eu vou servir. E sabe o desafio? Dias de chuva, eles estão lá servindo, para que a gente possa participar do culto aqui com tranquilidade. Servos que entenderam o seu propósito, a nossa integração, acolhendo as pessoas, trabalhando esse acolhimento para que o corpo de Cristo seja edificado. Porque esse culto está acontecendo, nós temos aqui também, tivemos a Big Band aqui, né? A Big, como é que é? IBB Band, né? IBB Band, louvor, IBB Band, louvor. Temos pessoal lá na mesa de som, temos pessoal lá na comunicação, temos pessoal nas luzes, temos pessoal na transmissão da internet, nas mídias, nos slides. Quanta gente para que a gente possa participar de um culto. Isso só alguns, né? Você sabe, na nossa livraria, né? Talvez você olhe para aquela livraria é nossa, é da IBB. É conduzida por voluntários. Né? Nos intervalos dos cultos, ela abre, são voluntários que estão ali. E, aliás, hoje me falaram que estão precisando de outros voluntários para auxiliar. Gente comprometida. Eles precisam de mais gente lá para servir na livraria também. Todos os nossos ministérios têm espaço, todos. A brigada, que o pessoal está sempre por aí nos auxiliando, quando a gente tem alguma necessidade, alguém passa mal no culto. E ao longo da semana, acontecem muitas atividades na nossa igreja, gente. Você não vai conseguir acompanhar. Se você não vem muito aqui durante a semana, faça isso, venha. Passe por aqui. Acho que começa alguns dias, 6 da manhã, com um momento de oração, e vai ao longo do dia, eu acho que até umas 11, 5 da manhã, estou me lembrando aqui, tem oração toda segunda-feira, 5 da manhã. Toda segunda-feira, os homens estão orando às 5 da manhã. E aí você tem, ao longo do dia, você tem N atividades. Pequenos grupos, GDs de homens, GD guerreiros, GD de mulheres. Você tem as mulheres de oração, os grupos de oração de Déboras, acontecendo ao longo da semana. Gente, tem vários grupos de oração acontecendo na nossa igreja. Muitos, todo dia tem coisa acontecendo. Na quarta-feira, inclusive aqui, nessa última quarta, tivemos um encontro de homens maravilhoso, um tempo muito especial aqui com os homens. Essa semana eu já ouvi que tem encontro das mulheres empreendedoras. Daqui uns dias tem encontro dos empreendedores, homens e mulheres. Aliás, as coisas aqui não param. Tem encontro de casais, tem encontro de famílias, queridos, e tem os nossos PGMs. Ao longo da semana tem vários PGMs acontecendo em diversas casas. E se você ainda não está participando de um PGM, olha, você está perdendo. Venha fazer parte de um PGM, venha fazer parte dessa igreja que se reúne ao longo da semana nas casas. O tempo todo, gente, nós temos muita coisa acontecendo, e coisas boas, coisas necessárias. E sabe por que isso é possível? Porque discípulos de Cristo que entenderam o seu chamado, estão exercendo o seu dom, estão servindo, estão dizendo, eu sirvo, eu quero, eu desejo, eu me disponho, eu me coloco à disposição do meu Senhor.
Os nossos PGMs acontecem porque tem líderes, porque tem supervisores, porque tem uma estrutura de apoio. Tem coordenadores, porque tem gente dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Encontros geracionais, adolescentes e jovens, sexta-feira, sábado. Se você não mandou os seus jovens, seus adolescentes, faça isso. Envie para cá. Cultos étnicos. Você sabia que nós temos culto inglês todo domingo? Temos culto espanhol todo primeiro domingo do mês. Encontro dos idosos. Cadê o pastor Amós? Não é, pastor Amós? 60 a mais, né? 60 a mais. Toda semana. Toda quinta-feira. Temos os nossos campos. Temos os nossos campos lá no Uberaba, IBB Uberaba, IBB Pinhais. Tem as nossas congregações, Almirante Tamandaré, Colombo. Temos a ABC Vida. Você conhece a nossa ONG? Temos a ABC Vida com o nosso projeto Educa. Quantas pessoas têm servido lá no nosso projeto Educa? Mais de 60 crianças sendo impactadas pelo amor de Deus todos os dias. Porque tem servos se disponibilizando para abençoar aquelas crianças. É por isso, queridos, que eu amo servir a Deus na IBB. Porque é uma igreja viva. Uma igreja que não para. É uma igreja que tem entendido esse chamado. E eu queria que você, que serve em algum ministério, fique em pé, só para a gente conhecer, para a gente saber. Se serve em algum ministério, fique em pé, por favor. Quero ver, vamos olhar essa igreja aqui, porque é uma igreja de servos. É uma igreja de servos. Olha só que coisa linda. E eu queria que nós dessemos a salva de palma para esses amados aí. Que maravilha, muito obrigado. Você pode sentar. Agora, você que não ficou em pé, você pode se envolver em uma área de ministério. Temos várias áreas. Eu citei só algumas aqui. Tem muito mais. Tem muito mais. Você será muito bem-vindo se você se envolver numa área de ministério. E hoje o pessoal me falou que na nossa pastoral, né? Então baixa lá o nosso boletim. Então, fugiu. Baixa o nosso boletim, entra na pastoral e lá na pastoral tem um link em que você pode dizer, eu quero servir nesse ministério ou naquele ministério. E se não tiver esse ministério, fale conosco, vamos abrir um ministério novo. Outros, tem um campo outros lá inclusive. Se não tiver um ministério que você diga, esse aqui, vamos começar o ministério. O que nós queremos é te ajudar a servir esse Deus. É te ajudar, é te envolver. Porque tenha certeza, coragem, coragem. Corais, olha aí, tá vendo que eu sempre esqueço alguma coisa? Queridos, venha servir esse nosso Deus. Venha servir a Jesus com alegria, porque Ele tem mais para nós. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 7, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que texto maravilhoso, e que ensino. O próprio Criador de todas as coisas, se fez homem e habitou entre nós, queridos, nos dando o exemplo maior de servo, de dedicação, de entrega. Nós não temos desculpa para não servir. Ele se esvaziou e se tornou um servo, nosso modelo. E quando eu penso nesse servo, eu não posso deixar de servir esse Deus que me inspira, esse Cristo que me inspira. E eu queria que Ele inspirasse você também. Exerça seus dons, salvos para servir, salvos para glorificar o nosso Deus através da nossa vida. Foi por isso que você foi salvo. Você está cumprindo o propósito da missão? Você está servindo a Deus, servindo pessoas? Lembre-se que você é a criação de Deus, é chamado para servir. E se você não está servindo, se preocupe. Talvez você não sirva para o reino de Deus. Avalie a sua vida. Avalie como está a sua caminhada. Onde você está investindo a sua vida? Qual Deus você está servindo? O que o Senhor falou ao seu coração? Eu queria que você fechasse seus olhos agora, que você avaliasse
a sua jornada, a sua caminhada, aquilo que Deus já fez pela sua vida. Se você já entregou a sua vida a Jesus, o que você tem experimentado desta jornada com Ele? O que Ele já tem feito na sua vida, na sua história, ao longo da sua caminhada? E de que maneira que você tem sido grato a Deus? Você tem sido grato a Deus? Você tem oferecido a Deus os seus dons e talentos como expressão de gratidão a Ele, pelo que Ele fez por você? Talvez você esteja aqui ou talvez você esteja em casa, conectado, e nunca tomou a decisão de servir a esse Deus. Hoje Ele te faz um desafio. Você quer entregar sua vida a Ele? Enquanto todos estão de cabeça baixa, enquanto todos estão orando, se você quer entregar sua vida a Ele, faça uma oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para pagar os meus pecados. E hoje eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Enquanto todos continuam orando, enquanto todos continuam de cabeça baixa, se você fez essa oração pela primeira vez, levante uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Você está aqui e fez essa oração pela primeira vez, só levante uma de suas mãos. Eu queria orar pela sua vida, entregando, ajudando você nesse processo. Somos discípulos de Cristo em missão. Você está usando seus dons e talentos para cumprir essa missão? Somos chamados para servir em nossa igreja, servindo os nossos irmãos. O que o Senhor falou com você? Você está servindo? Você está envolvido numa área de ministério? Você está servindo na IBB? O Senhor está te desafiando hoje para você se envolver em alguma área. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. Se você entendeu, não, hoje eu estou sendo chamado para me envolver. Fique em pé para que a gente possa orar. Se você entendeu que você não está envolvido ainda, mas que você quer se envolver, entendendo esse chamado, eu quero orar pela sua vida. Se disponha, se coloque nas mãos de Deus para que o Senhor te use. Porque é para isso que nós somos chamados e salvos para glorificar o nosso Deus. Vamos orar? Tem alguns irmãos que entenderam esse propósito. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Deus, desafiados pela Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, realmente servir ao Senhor, exercendo aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos, dons e talentos, para que a Tua igreja seja edificada nessa terra, para que pessoas conheçam o amor do Senhor através das nossas vidas, Pai. E é isso, Pai, que eu oro pela vida desses irmãos que deram esse passo de fé, ficando em pé, reconhecendo que eles receberam dons e talentos para servir, para serem bênção na vida de outras pessoas, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito os ajude, os capacite, para que eles possam realmente exercer o dom para a glória do Senhor, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a Tua igreja, para que possamos continuar avançando nesta obra, no avanço do reino, alcançando vidas, servindo pessoas e alcançando vidas para a glória do Senhor, Pai. É em nome de Jesus. Amém e amém.